Eu ainda acredito, né, que a grande maioria da população, ela prestigia, sim. Agora, o papel, né, de um podcast como esse, seu, né, que tem responsabilidade, que sabe conduzir, é muito importante, porque leva, né, para essas pessoas, até as menos informadas acerca do assunto, traz essas histórias, né, que elas... É o dia todo contaminação, principalmente, eu vou falar aqui, Rede Globo, tá? Vou dar nome aqui, principalmente dessa porcaria dessa Rede Globo, né, que massacra a polícia, principalmente a polícia, daqui do Rio de Janeiro. Então, essas pessoas estão contaminadas por muita propaganda, por muita desinformação, por massacre. E aí, ela cria ali, no mínimo, ela fica reticente em relação aos policiais. Fica reticente. E quando a gente chega aqui, né, o Roca chega aqui, outros policiais chegam e contam suas histórias, a pessoa que está do outro lado, ela vê, não, isso não é alienígena, não é um malfeitor, ele é um pai de família, ele é um marido, ele é um filho, ele é um neto, que ele tem a missão mais difícil da sociedade, que é proteger a sociedade, a troco de quê? E vamos lá, vamos ver o que esse cara ganha com isso. Ele é espizinhado, ele é detratado, ele é xingado, ele é cuspido literalmente, né? Ele sabe disso, quantas cusparadas o policial não ganha quando está passando em determinados locais. E aqui as pessoas começam a entender. Então, a índole do brasileiro é muito boa. Falta justamente as pessoas que são mais... As pessoas serem despertadas, as pessoas serem estimuladas. Não, nossos heróis não morreram de overdose, não. Nossos heróis, eles morrem tomando tiro, defendendo a sociedade. Né? Seria muito triste imaginar que cada nação merece os heróis que tem, né? Porra, será? Pois é. Com uma conotação, né? Com uma conotação ruim, né? Ou seja, a sociedade está podre e merece... Pô, não é nada disso. É o estímulo, irmão. É o estímulo. Aqui tem esse estímulo. E isso aí forma um convencimento. O que nos falta é uma boa propaganda dos nossos heróis, né, cara? Sim. Quantos heróis tem aqui a PEMERG, o BOP aqui no Rio, os outros estados também? Vocês dois têm história para ter filme e ser homenageado também. Vocês sabem vida, disso. Né? Se Deus... A modéstia de vocês talvez não vão querer puxar esse destaque e vocês auto se valorizarem e falarem por vocês mesmos. Mas assim... O legado do Roca aqui na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nesse ambiente de Rio de Janeiro, no BOP, não daria um filme? Daria uma bela de uma história. O Assombroso, com toda a história no Haiti. Então, queria que vocês falassem aí também sobre esses heróis e falar um pouco da tua experiência também. São heróis que ninguém conhece, não só eles. Eu tô falando assim em relação ao BOP, quando foi quase toda a minha vida. Né? Teve o falecido Gripe, o Azevedo morreu há pouco tempo. Recente. Né? O Azevedo tem até uma história dele que ele chegou no BOP, era recruta ainda. Recrutinha, recém saído do curso, do CAT. Aí fomos pra uma operação no Complexo do Alemão. Aí entramos, cada um pegou uma parte das patrulhas e dividimos. Então, eu olhei assim, ó. Veio você. Peguei só os recrutas. Azevedo, Vidal e J. Luiz. Né? Foram comigo. Nessa situação eu acabei sendo baleado, mas os caras, no momento que eu fui baleado, os caras, apesar de ser recruta, mostraram porque vieram pro BOP. Né? Rapidamente eles vieram no apoio de fogo, né? Eu consegui sair da linha de fogo. O Azevedo, praticamente novinho de curso, né? Tirou da mochila, só faltou tirar a ambulância da mochila. Pô, gabaritou. Mesmo assim, demorou 1 hora para sair da favela. Aí ele veio a falecer agora há pouco tempo. Então, são heróis que ninguém comenta, né? Logo quando eu entrei pro BOP, falecido Borges, também, era uma sequência de tiro, um dos tiros acabou pegando na cabeça dele. Então, o pessoal acha assim que é um glamour ser policial. É mais glamouroso ainda ser um atirador? Não, cara, é difícil. Nepel, era um garoto que eu conhecia há 13 anos. Nepel morreu nos meus braços. Entendeu? É difícil falar deles, às vezes sem se emocionar com isso, porque o pessoal não conhece as histórias. O que vende a história hoje em dia é o que o policial matou, o que o policial bateu, o que o policial fez aquilo. Mas a história que o policial deu à vida dele, ninguém quer saber. Então, é o seguinte, caramba, o que eu tô fazendo ainda nesse dia a dia
eu simplesmente estou ali para estar com meus irmãos, no combate junto com eles. Defendendo uma sociedade, mesmo que a sociedade não dê valor pra gente, essa é a nossa missão. É o que a gente tem que fazer. A pessoa não sabe. Mas o BOPE já perdeu 4 atiradores em combate. Entendeu? Então, uma situação que praticamente eles deram a vida dele por pessoas que nem conheciam. Para salvar uma pessoa, ele acabou entrando na linha de fogo. O falecido Tenente Sarmento morreu em 2004. Né? Morro de São Carlos. Estava recebendo fogo inimigo dos traficantes. E ele avançou um pouco mais, tentando localizar os milhares que estavam dando tiro neles, né? Aí os caras deram uma rajada e um dos tiros acabou pegando nele. Então, ele teve que se expor para poder proteger a equipe e acabou levando um tiro. São histórias que ninguém sabe, né? Rose Fran também morreu, acho que em 2004 também, na Rocinha. Também deu a vida dele. Ele, como atirador, ele estava fazendo incursão pelos becos. Acabou tomando um tiro. Então, teve o falecido Ramos, também morreu na Rocinha. Não me lembro qual foi a data agora. Também. Acabou levando um sinal alvejado também. O vagabundo deram um tiro pela parede, acabou vazando a parede e pegou nele. Falecido Nonato, né? Cara, Nonato era uma figura 10, magrinho, pequenininho, gente boa pra caramba. Né? Em uma operação, troca de tiro, acabou vindo a falecer. E, em algum momento eu acreditei que isso fosse verdade também. Que ninguém quer saber. Hoje, eu experimento aqui, cara, essa honra e essa experiência de ter vocês aqui. E eu já não acredito mais nisso. Não, o brasileiro quer saber. Tanto é que esse canal tá com 1.780.000 inscritos. E eu corri aqui para olhar. Nós temos 787 milhões de visualizações na história do canal. E o que esse canal aqui faz é contar a história desses heróis. Totalmente diferente do que nós nos acostumamos a ouvir da televisão tradicional, da mídia tradicional, que é isso aí. Que é criticar, é dizer que o policial ele é abusivo, que ele faz o mal, que é isso. E quando ele morre, ele não é herói. Quando ele morre, ele tá ali para isso. Uhum. E é assim que tratam os nossos heróis, né? E nós, porra, graças ao aceite de vocês de participar do canal, a gente está mostrando que não é bem isso. Né? Eu tenho visto aí no teu canal. O público, o meu canal é prova disso. O público gosta, e não tem só o meu, né? Tem uns outros canais também, que é o formato parecido. E então, é muito bom, cara, a gente poder citar, né? Com todo respeito à família, para que essas pessoas sejam conhecidas. E quando esse público que assiste a gente escutar uma crítica na televisão, vai saber que não é bem isso, que não é verdade, né? Porque ele escutou a história do Roca, que ficou 24 anos lá, que foi baleado, que dedicou a vida toda. Então, pô, é isso. Acho que a gente não tem que mais comprar esse ingresso, né? Porque a gente tem um público muito grande. Pô, pensa aí, 800 milhões de visualizações. Não, eu fico feliz com isso. Acho que você deu, como você falou, você deu voz àqueles que não tinham, né? Você contou histórias que o pessoal nem imaginava. Então, você deu a oportunidade das pessoas poderem falar, contar um pouco disso. E é muito comum isso, pô. Cara, aprendi a gostar da polícia assistindo no canal. O que o canal faz? Apresenta vocês, só isso. O que é muito, né? O que deveria ser o básico, né? Então, realmente, nesse momento aqui da nossa história, infelizmente, nós fomos vendo vários policiais aqui no Rio, né? Perdendo a vida. E aí, para voltar aí no nosso papo, o que faz esse número alto de baixa, né? É porque, pela própria natureza desse atirador designado, né? Esse cara que vai na patrulha, vai na infantaria, ele vai no beco, ele se expõe mais do que aquele atirador tradicional. Não, talvez esses que a gente estava citando agora na história das guerras, na história do tiro de precisão. Esses caras, eles não tinham tanta exposição, né? Um Chris Kyrie, essas mulheres, o russo, o alemão. E aqui no Rio de Janeiro, o camarada do BOPE, né? Esses 4, principalmente, você citou. Ele é atirador, mas ele acaba sendo alvejado, porque ele está exposto. Porque ele está dentro do combate, isso. Ele está junto com a patrulha. O próprio Sombroso passou por isso no Haiti, a gente estava conversando. Ele tem situações que ele vai ter que ir com a patrulha. Então acontece isso aí. Então você está ali junto com a patrulha. É diferente de uma situação, de uma missão especial que você está um pouco mais afastado. É diferente. Ali não. Ele é um
um homem mais preparado, né, para esse tipo de missão. Ele é os olhos avançados da equipe, ele é a proteção da patrulha. Então ele está junto com a patrulha. Esses policiais que eu citei, eles morreram em combate. Em combate. Entendeu? Então, não é dizer, ele estava dentro da função de atirador ou não, dependendo da ação, ele estava fazendo a proteção, estava incursionando e aconteceu isso. Então, é o que eu falo, o pessoal, graças a Deus, tem coisa que o pessoal gosta, o teu público gosta disso, entendeu? E nos dá a chance de poder falar desses pessoal, desses homens que morreram em combate, desses heróis, verdadeiros heróis. Inclusive o Azevedo era um desejo grande meu e do canal poder receber ele, pelo simbolismo que ele tem um irmão dele gêmeo, né? Isso. Então, imagina, né, a gente poder contar a história. Outra coisa, 2 gêmeos, os 2 caras do BOPE. Não, os 3 irmãos dentro do BOPE. Os 3 irmãos. São 2 gêmeos e um mais novo. E o Azevedo praticamente, naquela situação quando eu fui baleado, ele e os outros garotos ali entraram de corpo e alma e conseguiram me tirar da linha de fogo ali. Entraram junto dentro do combate. Foi o que eu falei, eles mostraram para que vieram. Como falar assim, não tenho nem palavra para dizer o quanto senti a morte dele. Para fechar, a gente sair desse tema, eu fico chateado, cara, e fico até assim um pouco, não a ponto de ficar desanimado, sabe? Me dá uma certa tristeza, porque eu sou carioca, eu vivo aqui nessa cidade, e a minha vida toda eu vi a emissora Globo bater pesado, covardemente na polícia. E aí a gente não faz isso, a gente tem dificuldade de entrevistar os policiais e a instituição dá entrevista para eles o tempo todo, eles editam, mostra diferente e às vezes não dá entrevista pra gente. Porque mas como eu disse, um trecho, como o Marcelo Bolso está falando aqui, não, o cara tem que ter disposição de matar. Aí pega só esse trecho, não pega a fala de antes, não pega o depois. Sim. Não, porque foi treinado para isso, tem que ter olhar nos olhos e atirar. E aí vai no horário que criança está assistindo televisão e coloca lá uma enquete. Tem um policial baleado e um bandido policial. Quem você salva? Meu Deus do céu! Como é que pode isso, cara? Como é que pode um negócio desse? Teve uma situação dessa. Não? Teve. Como é que pode? Eu pergunto. Como é que quem pode? Ganhou, infelizmente... Mas não tinha que ser colocado isso, porque isso aqui, não tinha nem que colocar, que sociedade é essa? E quem ganhou? Então eles entendem, olha o juízo que eles fazem da sociedade. Tudo bem, as pessoas ali foram praticamente induzidas a fazer aquilo ali, mas o juízo que eles fazem, como se aquilo ali, aquele grupo, representasse a sociedade. Vai perguntar isso na rua, pro trabalhador de bem, pro cidadão, né? Não vai perguntar para marginal, vai perguntar pro cidadão. O que ele pensa sobre isso? Ele vai falar assim, deixa de ser ridículo, que pergunta é essa? Merece nem resposta. Onde você vive? Não, para falar um negócio a gente está uma política de desarmamento, que, bom, a restrição de andar armado, cara, eu não sou contra o pessoal andar armado. Pelo contrário, o cidadão de bem, eu acho que tem que tem o direito de defender a sua família. É aquela pergunta que eu faço para todo mundo. Até para aquele cara que é desarmamentista, que é contra a arma. Ele, para salvar a vida do seu filho, de sua filha, de sua esposa, ele atiraria? Para salvar a vida deles? Sim ou não? Com certeza. Perguntar para qualquer um que é desarmamentista. Para qualquer pessoa. Entre a sua vida do teu filho e da sua mãe, se atira ou não atira? É aquela questão. E nesse caso, eu acho que nem é tão, não tem nem tanta honra, né? Porque assim, tu fazer pelos seus é sua obrigação, irmão, entendeu? Agora, tu fazer porque você não conhece, você ser massacrado o tempo todo, aí é honroso. É o ônus da profissão. A gente escolheu ser policial pra isso. Você arriscar a tua vida, deixar os seus em casa, né? Glauber, eu já fui baleado 3 vezes. Sim. Já levei estilhaço de granada. Cara, dizer o seguinte, me arrependo? Não me arrependo. Pelo contrário, eu tenho orgulho das minhas cicatrizes. Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz o papel para aquilo qual eu entrei, para ser policial. Para defender a sociedade, defender os colegas, defender as pessoas que nem eu conheço. Eu escolhi isso aí. Vou ficar brigando? Não. Se eu escolhi isso, é a minha profissão. Como eu falei, eu fico um pouco chateado às vezes,
mas não ao ponto de perder a esperança, né? Dá um desânimo, mas não ao ponto de perder a esperança. Eu quero ver toda a parte da polícia, todo o alto comando da polícia um dia sentado aqui dando entrevista pra gente, da mesma forma que eu vejo dando entrevista pra Globo, que é quem bate na polícia há tanto tempo, É entendeu? síndrome de Estocolmo? Às vezes parece, eu sei que é um dever institucional, né, cara? Precisa, fala com a grande massa, fala com a população, a polícia não pode negar, deixar de falar com eles, né? Mas Sim. que um dia eles vão enxergar a gente aqui e ver o bem que nós estamos fazendo, trabalhando aqui, ó. Podcast 281 já, né, mano, Walter? É isso aí.